Lucas 13, 10. Está escrito assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de espíritos de enfermidade. Possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. E vendo Jesus, clamou, ou melhor, chamou e disse. E vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curado, e não no sábado. E disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levar-o a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro um dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Jesus querido, em nome de Jesus, nós nos curvamos diante do Senhor em ato de humilhação. Pedimos ao Senhor que, através do Teu Espírito que é santo, possa abrir o nosso coração para que nós possamos ter a fiel interpretação do texto, que nós possamos estar fiéis às Escrituras, Pai. Ministre no nosso coração, pelo Teu Espírito, a mensagem do Evangelho. Assim nós oramos e pedimos crendo que já recebemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta mensagem será uma mensagem expositiva da palavra de Deus, ou seja, verso a verso. Aqui, irmãos, nós precisamos identificar dentro desse texto, a congregação, ela precisa identificar o que os mantém nós curvados nos dias de hoje, para entendermos esta mensagem, o que de fato ela significa para nós. Primeiro, esta mulher, a Bíblia está dizendo que ela tinha um espírito encurvado, que fazia ela viver encurvada. Talvez mágoas, talvez vícios, talvez culpa, talvez amargura, talvez medo. Irmãos, nós sabemos que isso acontece em nós, algumas coisas que nos tira do sério, que nos faz sair da presença do Senhor. Por exemplo, quando nós olhamos lá no Salmo 116, ali provavelmente o salmista seja o rei Ezequias, na ocasião da história, e nós lembramos do anais da história, tantos anos atrás, este homem, ele estava curvado, prostrado. Ele disse que ele sentiu tanta dor, tanta situação ali agravante, estava tão agravante sobre sua vida, com o rei, irmãos, da Síria, um homem poderoso de guerra, Sinaqueribe, com 185 mil homens, e não só isso, mas ele estava enfermo, com uma úlcera provavelmente no seu estômago, e ele se sentiu prostrado. E isso, irmãos, ao crente, às pessoas, não crente, crente e não crente também da mesma maneira, tem situações da nossa vida que nos faz, espírito aqui, entenda bem, irmãos, a vida, é o nosso sentimento, como eu posso dizer assim, as nossas emoções que tratamos como sentimentos, como espírito de vida, algo que nos sustenta, que nos faz curvar. Talvez seja esse o seu caso esta noite. Quantas pessoas que estão com o Espírito, aqui não é espíritos, é Espírito, é a vida, é o nosso sentimento, é o nosso viver,
Tem hora que nós estamos com esse espírito curvado, irmãos, nós estamos caídos, debatidos, estamos magoados, estamos sentindo uma amargura, um medo, estamos nos mantendo curvados. E agora Jesus, irmãos, ele viu esta mulher e é ele que toma a iniciativa. Quando ele vê, você já viu uma pessoa desse jeito, que anda desse jeito? Olhe para cá um pouquinho, por favor, eu quero pedir aos irmãos a sua atenção, um minutinho só. Pessoas que andam assim, ó. Você vai na casa de alguém, essa pessoa está desse jeito. Pessoas que colocam as mãos sobre algum lugar, no meio das pernas e ficam assim. Triste desse jeito, abatidos. Pessoas que elas estão olhando para alguma coisa, mas ela não tem um foco, um olhar fixado em algo, pensando, eu preciso resolver aquilo, eu preciso resolver, não. Mas o olho dela está vagando, a sua mente está longe, e aquele sentimento ali, naquele espírito triste, magoado, encurvado-se. E agora Jesus, a Bíblia está dizendo que é Jesus que se aproxima desta mulher ao vê-la nessa situação, e ela não pediu cura, foi Jesus que a viu. A Bíblia está dizendo que foi Jesus que a viu, irmãos. E aqui Jesus está apontando para a graça ativa do nosso Deus, aonde Deus nos observa e Ele tem graça, Ele é generoso em sua graça e Ele busca libertar aqueles que estão cativos. Mas não demorou muito, irmãos. Jesus agiu, Ele quis agir, a mulher não pediu, mas a graça de Deus estava ativa, estava prestando um serviço ali que ela não merecia, e Jesus disse, olha, seja liberta, levante-se, e ela então foi liberta naquele exato momento, sem que ela percebesse, mas não demorou muito. Os religiosos aqui, o contraste da religiosidade juntamente da compaixão, de um lado Jesus, compaixão, de um lado Jesus prestativo, de um lado Jesus cheio da graça de Deus, do outro lado a religiosidade. Quando Jesus operou este milagre, irmãos, a Bíblia está dizendo que o líder da sinagoga, que deveria ser um exemplo de alguém prestativo, de alguém com compaixão, não, ele foi um exemplo de religião morta, que valoriza tradições acima das pessoas. O religioso não se importou com aquela mulher, ele não tinha um pingo de compaixão. Ele era somente um religioso, um tradicionalista, ele estava preocupado em cumprir os rituais. Era sábado. Não, está errado, vocês têm 6 dias para procurar cura. Por que vocês vêm justamente no 7º dia? Por que vocês estão aqui? Então, esse contraste, irmãos, e isso confronta a igreja hoje. Tem gente inspirando por um ritual, tem gente que ainda vive um exclusivismo, tem gente que ainda vive de situações que, não, se não for desta maneira, Deus não vai curar. Se você não agir assim, Deus não é um ritual, não é tradição, não é algo que nós criamos como alguma idolatria que vai causar alguma coisa. Entenda bem isso, irmãos, e logo nós vamos falar sobre isso. E agora nós vemos o apelo. Irmãos, quando as pessoas viram então o chamado de Jesus, irmãos, e Jesus olhou para aquela mulher, e eu penso que as pessoas que estavam ali do lado viram ela serem curada, não os religiosos, mas olharam e falaram, olha, essa mulher chegou aqui curvada, essa mulher chegou aqui carrancuda, essa mulher chegou aqui carregada de problemas, triste, com o seu rosto no meio das pernas. Como faz isso? É aquela pessoa que se encurva, que se encolhe, mas veja, Jesus a libertou. Eu quero fazer um apelo a você que está assistindo e ouvindo essa mensagem do Evangelho, está assistindo esse culto. Se você veio aqui esta noite desta maneira, quero dizer a você, pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus pode te curar ainda hoje. Que Jesus pode te colocar você ativamente ainda hoje. Ele quer fazer isso, Ele quer agir em você. Apenas ore, clame, peça para que Ele prepare o seu coração, para que esta mensagem, desta semente poderosa do Evangelho da Graça, venha cair no seu coração e que isso venha a crescer, a germinar, crescer, dar folhas, flores, frutos, para a grandeza do nome do Senhor, para a exaltação do nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas creia, Jesus quer te curar hoje. Louvado seja Deus. Bem, irmãos, eu quero fazer uma pergunta aos irmãos aqui. Você já conheceu alguém que foi liberto
sabe, vivia num regime de escravidão do pecado. Às vezes tinha alguns costumes que Deus não se agrada, como vícios, pessoas que fizeram coisas erradas lá no passado, mas ainda hoje vivem como prisioneiros. Tem pessoas assim, irmãos, pessoas que ficam lembrando do passado, pessoas que ficam com esse sentimento no coração, pessoas que receberam perdão, mas ainda carregam culpa. Você conhece alguém assim? Meu irmão, tem gente que é assim. Tem gente que sabe que Deus perdoou, sabe que Deus tem poder para transformar e transformou, que Jesus pagou esta dívida lá na cruz do Calvário, mas parece que ainda carrega uma culpa sobre ela, sobre ele. Crentes que foram salvos, mas continuam escravizados por medo, amargura, ou às vezes por pecado do passado. Se você está aqui esta noite desse jeito, essa palavra é para você. Deus tem uma palavra ao seu coração. Tem pessoas que ainda continuam desta maneira, queridos. Tem pessoas ainda que continuam carregando sobre ela grandes culpas, grandes tormentas, não têm paz de espírito. Elas continuam sendo afrontadas pela culpa, pelo medo, pelo sentimento de tristeza, do abandono. Tem pessoas que vivem, irmãos, e isso é uma tragédia espiritual tão comum que você não imagina o quanto tem de crente assim. Tem muito crente, irmãos, que Deus já assinou todos os documentos oficiais, todas as questões legais já foram resolvidas, o Senhor já proclamou, o Senhor Jesus já proclamou a sua salvação, a sua libertação no Calvário, está consumado em Cristo, fomos libertos para sempre, não estamos mais escravizados ao pecado, ao passado, à culpa ou a qualquer outra coisa, mas tem gente que está ainda desta maneira. Tem gente que ainda vive sob um jugo, sob um peso. Tem pessoas que ainda parece que ainda carregam um fardo pesado, ainda carrega sobre eles o jugo pesado demais. E vai dormir, irmãos, e começa a lembrar de coisas que fez no passado. Começa a olhar para a sua vida pregressa e dizer assim, bom, hoje eu estou com o Senhor, mas eu estou padecendo porque Deus está me castigando. Eu quero lembrar a você, irmãos, que consequência do pecado que são geradas a partir do pecado que nós praticamos, irmãos, não tem jeito, tem coisas que a gente vai ter que viver. Porque o pecado, os nossos erros geram muito culpa. Por exemplo, irmãos, culpa, quero dizer assim, entenda bem isso. Eu quero retirar essa palavra culpa e colocar consequência. Por exemplo, alguém que fere uma pessoa e esta pessoa processa-o. E ao longo do processo, ele ouve a ministração do Evangelho, crê no Senhor Jesus e agora é salvo. Nasce um novo homem, uma nova mulher. Mas ele é processado na justiça terrena e ele é condenado a pagar por algo, talvez para o resto da vida. Irmão, por favor, vamos entender isso. Essa consequência do nosso pecado, às vezes nós temos que carregar para o resto da vida. A diferença é que Jesus passa conosco. Mas tem outros que não é isso, irmãos. Eles sabem que Jesus morreu na cruz, eles sabem que Jesus perdoou os seus pecados, mas eles sabem também que haverá uma consequência, e às vezes aquela consequência já acabou, e ele já até pagou por aquilo que ele cometeu, mas acontece que ele passa a vida inteira lembrando, tendo, irmãos, reflexos em sua memória daquilo que aconteceu, não consegue dormir direito, e infelizmente, irmãos, a igreja não cuida disso, mas isso precisa ser pregado. Tem pessoas que não conseguem voltar na mesma rua onde morava, tem pessoas que não conseguem voltar na mesma, e só de ver o logo da empresa onde ele trabalhava, ele sente medo, ele sente náusea, ele sente desespero, suas pernas tremem, sua cabeça parece que sai, a sua memória sai, e ele perde até o ar, o sentido da vida. É assim ou não é, irmãos? Tem muito crente vivendo desta maneira. Tem pessoas que porque tiveram um casamento que não foi bem sucedido e agora conheceu o Senhor Jesus, ouviu do Evangelho e ele não quer mais, ela não quer mais, irmãos, talvez ter um lar, uma família, porque continua ressentido, continua amargurado, continua, irmãos, sobre esse jugo, este peso, esta dor, esta mágoa, esse ressentimento e não conseguiu ser curada. Pessoas que viveram um abuso na adolescência, na infância, na juventude, um abuso que passaram, seja de que motivo for, uma violência doméstica, uma violência verbal, uma violência espiritual, que isso tem muito, e às vezes
vezes a pessoa não consegue mais se relacionar com outros, não consegue mais viver numa instituição, não consegue mais conversar com outros, não consegue mais ter uma família, não consegue mais gerar filho. Mas eu quero dizer a você que Jesus te trouxe aqui esta noite, porque Ele quer curar você, Ele quer sarar a sua dor, Ele quer restituir a tua alegria, Ele quer restituir a tua esperança, Ele quer restituir a sua saúde espiritual e também a sua saúde material, a sua saúde emocional, a sua saúde psicológica. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus, irmãos, louvado seja Deus. A Bíblia está dizendo que esta mulher, ela tinha um espírito, irmãos, e o espírito dessa mulher estava triste, estava se curvado, e ali, mulher possessa de um espírito de enfermidade. Louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Irmãos, todos nós, às vezes, já passamos por isso. E nós não estamos livres, irmãos, de passar por isso ainda. Não. Muitos crentes, contudo, ainda vivem num cativeiro, porque não conseguem aceitar a liberdade de que foi dada e oferecida através de Cristo na cruz do Calvário. Não conseguem, irmãos. E essa passagem que nós estamos vendo aqui é justamente isso, irmãos. Talvez seja hoje a noite em que você identifica aquilo que te aprisiona. E quem sabe Jesus pode te libertar hoje para sempre. Ele quer fazer isso com você esta noite. Ele veio aqui esta noite para libertar você do cativo, para arrancar você das algemas que te prendem, das correntes que te amarram, dos cadeados que te prendem e que te tiram e cerceiam sua liberdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta mulher, ela tinha um cativeiro, irmãos. No versículo 10, 11, 16, vejamos. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. No versículo 11, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. E no versículo 16 diz assim: por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro um dia de sábado nesta ilha? Ou melhor dizendo, esta é filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Essa mulher, irmãos, ela estava num sábado comum, e ela estava numa sinagoga, e Jesus estava nesta sinagoga ensinando. E entre os adoradores que ali estavam, estava essa mulher com uma condição trágica. Ela estava encurvada, havia 18 anos, e não conseguia de modo algum se endireitar. Mas agora nós vemos aqui, irmãos, que há 3 dimensões desse sofrimento. Primeiro, era ela fisicamente afligida. Essa mulher, ela sentia dores físicas intensas, seu corpo estava dobrado na altura da cintura, certamente cada dia era uma luta para ela. Aqui, irmãos, claramente ela vivia em uma condição física que a impedia de olhar para cima. Ela não conseguia, por suas próprias forças, superar esta condição. Era alguém que andava provavelmente desta maneira, curvada-se. Imagine, irmãos, andar 18 anos desta maneira, curvada-se de um lado para o outro. A pessoa agora com dor na coluna, uma pessoa que tinha dor nos ossos, uma pessoa que a pressão sanguínea estava toda sobre a sua cabeça, porque quando você curva, é justamente isso que acontece. O seu tórax aqui, o seu pulmão se comprime, se contrai e não consegue ter uma respiração normal. O coração também se comprime, já não consegue mais bombear sangue totalmente para o corpo. Eu penso que as pernas começam a formigar, porque falta sangue. As mãos começam a formigar, porque falta sangue. Os olhos desta mulher talvez se escureceram, e ela tinha problema na respiração, ela tinha problema em sentir o olfato, ela tinha problema em sentir as suas pernas. Irmãos, olha que situação. Por quê? Porque ela estava comprimida, e Jesus disse que isso não era algo comum, irmãos. E infelizmente muitos se encontram em estado espiritual no qual
qual também não consegue olhar para cima, totalmente incapaz de enxergar além do tormento que vivencia em suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E quem está olhando para baixo encurvado, não consegue olhar para o trono da graça. Quem está encurvado para baixo, não consegue olhar para o Senhor, que o alvo da nossa fé é Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Segunda verdade, essa mulher estava espiritualmente atacada. No versículo 16, Jesus nos informa que esta mulher era filha de Abraão, era israelita, era crente. No entanto, ela estava sob ataque do diabo. Satanás havia aprisionado e destruído seu corpo através desta aflição. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus, irmãos. Mas o importante aqui é entendermos que crentes genuínos, irmãos, crentes genuínos não podem ser possuídos por demônios. Crente genuíno, mas podem ser oprimidos por ele. É diferente. Paulo explica bem isso nas suas cartas, irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você nunca vai ver um crente genuíno. Olha isso. Presença de luz, ausência de treva. Se o Espírito Santo habita em nós, há frutos, evidências da salvação. Portanto, essa história de que crente genuíno é possuído pelo diabo é uma mentira. Isso é falsa, isso é uma fala falsa. Isso não tem base bíblica para isso. Mas nós não estamos livres de sermos oprimidos, sendo crente genuíno ou não. Nós estamos sim, irmãos. Aqui, nesse momento, todos nós estamos passíveis para sermos oprimidos pelo diabo. Isso é de fato, isso pode acontecer. Mesmo nós sendo adoradores, mesmo nós sendo servos de Deus, mesmo nós temos comunhão com o Pai, isso pode acontecer. O diabo vem nos oprimir a nós, irmãos. Nós precisamos entender isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus não expulsou nenhum demônio daqui, entenda bem isso. Ele apenas falou sobre a condição dela. Ela não estava possessa, mas oprimida. Precisamos entender isso. Senão tem um monte de crente por aí que já vai fazer campanha de expulsar demônio e não sei o quê. Que história é essa, irmão? Se você é crente, eu sei o que você é. Quem que habita em você? Se nós somos habitados pelo Espírito Santo e somos templos do Senhor, não há demônio aqui não, irmão. Não, dentro de nós, operando em nós, e morando em nós, e possuído pelo diabo. Não. Isso não. Crente genuíno, não. Então nós vemos aqui que essa mulher era oprimida pelo diabo. Na maioria das vezes, irmãos, as nossas doenças são apenas parte de uma experiência humana. Não devemos culpar o diabo por todos os resfriados. Mas a questão aqui é que os crentes podem sim ser atacados pelo inimigo. Ele busca maneira de aprisionar as nossas vidas e de nos impedir de sermos tudo o que Deus quer que nós sejamos. Isso sim. Quando você começa a ver uma área da sua vida, lembramos de Jó, ser atacada, não dê atributos do diabo. Olha, a pessoa está sendo possuída, olha, não, entenda a sua prova. Tem coisas que nós precisamos viver por experiência. Deus permite para que nós tenhamos experiências. E as outras, de fato, tem algumas coisas que Satanás mesmo atinge. Nós lembramos de Jó, por permissão de Deus, o diabo começou a atacar a Jó. Começou pelos filhos, seu dinheiro, suas finanças, e assim, consequentemente, foi trabalhando, só não pôde tocar em sua vida, não pôde possuir a vida de Jó, a alma de Jó. Por quê? Porque Deus não permitiu, pois Jó era um crente genuíno. E isso pode acontecer em nós sim, irmãos. Pode de fato acontecer, na maioria das vezes, nossa doença, claro, são apenas parte de uma experiência humana. Na maioria das vezes, nós que somos crentes, é coisas que devem acontecer mesmo. A nossa vida, irmãos, ela é cheia de cansaço. O próprio Cristo diz, no mundo tereis aflições. E é genuíno isso, irmãos.
Nós vivemos num mundo de muito combate, de muita luta, de muita guerra, e isso não significa que Deus não está conosco, não é isso. Não significa que é o diabo que está trabalhando contra, não é isso. Nós precisamos entender, irmãos, o que é permissão de Deus, o que são provas que nós passamos para termos uma experiência humana, e o que é, irmãos, nós vivermos oprimidos por algo que o diabo está causando em nós. É necessário nós termos esse discernimento. A pergunta é: o que te aprisiona hoje? O que está aprisionando a tua vida? O pecado? A amargura? Tentação? Ódio? Falta de perdão? Culpa? Vícios? Luxúria? Inveja? Ganância? Religião vazia? Medo? Preocupação? Finanças? O inimigo usará qualquer coisa, até as coisas boas, para aprisionar você, impedir e devastar sua vida, se você permitir. É nós, irmãos. Nós lembramos em Gênesis 4, quando Caim tem a maldade no coração e ele está premeditando, ele está trabalhando para exercer a maldade contra o seu irmão Abel. E Deus logo chama e diz: Caim, o que é esta cara carrancuda? E esta cara feia? O primeiro, irmãos, movimento do pecado em nós, o primeiro estrago que o pecado faz em nós é deformar a nossa imagem diante do Senhor, e Ele vê. Então agora o rosto de Caim está deformado pelo pecado que já está batendo no coração. E Deus disse assim: Caim, o pecado está no seu coração, o mal está na porta do teu coração, é necessário que você o domine. Aqui é nós, irmãos. O Senhor nos alerta pela sua palavra, mas se você continuar carregando sobre você, irmãos, o pecado, a amargura, a tentação, o ódio, a falta de perdão, a culpa, o vício, a luxúria, a inveja, a ganância, a religião vazia, o medo, a preocupação, as finanças, o inimigo, então ele poderá usar destas coisas para fazer com que você se curve, e agora sim, com esse espírito curvado, você vai se afastar do Senhor, e então ele irá te oprimir. Louvado seja o nome santo do Senhor. E isso ele poderá usar para impedir e devastar sua vida, se você permitir. Por isso é necessário nós ouvirmos o evangelho genuíno, a palavra genuinamente pregada. Quantos irmãos que estão assim, quantas pessoas que estão vivendo assim. E esta mulher, ela não era só simplesmente social, melhor dizendo, espiritualmente e curvada, mas ela também socialmente rejeitada. Sem dúvida, devido à sua condição, esta mulher era considerada uma aberração, era uma figura estranha, motivo de muito riso, até mesmo um motivo de imitação por parte das crianças. As crianças talvez passavam por ali e falavam: olha o jeito dessa mulher, olha que estranha, essa mulher anda desse jeito estranha. Irmão, nós vemos muito isso, a criançada, elas não têm um pensamento ainda desenvolvido como o nosso adulto, e elas tendem a fazer brincadeira, chacota, irmãos. Ela era uma pessoa pária, provavelmente indesejada, não amada e negligenciada. Era o tipo de pessoa que as pessoas evitavam na rua, uma rejeição. Ela era rejeitada socialmente falando, ela não podia viver com os demais, ela conhecia a dor da rejeição. Irmãos, cuidado para não deixar que as suas rejeições se transformem em amargura. A gente tem essa síndrome de Elias. Lembra Elias na caverna? Ah, Senhor, todos morreram, só restou eu. Sabe, a gente tem essa mania de auto se compadecer, de olhar para nós e dizer assim: ah, Senhor, olha para mim, eu não sirvo para nada. Eu olho para aquela irmã é melhor que eu, aquele irmão é melhor que eu. Tudo bem, irmãos, que nós devemos dar honra a quem tem honra, mas também viver se menosprezando, sabe? Nós falamos esse dia sobre isso. Eu sou o menorzinho da casa de Jessé, eu sou o pequenininho na casa. Calma, vai com calma, crente. Nós estamos aqui e diante do Senhor todos nós somos úteis. Deus chamou a todos nós para trabalhar na seara. Os obreiros são poucos.
Pare de se como eu posso dizer assim, se destruir. Pessoas que ficam com esta mania de olhar para si mesmo e se automutilar. Esta é a palavra correta, automutilação. Não, irmãos, autorrejeição, olhar para o espelho e dizer, olha a minha situação. Eu tinha antigamente, eu confesso aos irmãos, a minha idade de 19 até os 25 anos, 28 anos, aconteceu um fato na minha vida, irmãos, e eu descobri, irmãos, algo muito triste, e eu ficava no espelho, irmãos, diante do espelho, olhando para mim, eu falava, olha, também quem vai querer uma pessoa dessa? Olha para mim, eu não sirvo para nada. E, irmãos, e uma pessoa que tinha o convívio social e morava dentro da minha casa, me apelidava. Olhava para mim e uma parte, irmãos, eu até entendia que eu concordava, mas eu ficava no espelho, tentando arrumar o meu rosto, onde a pessoa tirava sarro, fazia bullying comigo, irmãos, e eu olhava e aquilo me decepcionava, e aquilo me frustrava tanto, e eu falava, olha para mim, olha, mas quem vai gostar? Olha a minha situação, olha como eu sou, não tem nada atraente, irmão, e eu passei alguns anos da minha vida nisso. Eu sei que tem muita gente vivendo desta maneira, pessoas que se irmãos, se destrói fisicamente, psicologicamente. Então esta rejeição que nos causa dor, cuidado, irmãos, para que essa rejeição que você está suportando não venha te causar amargura e o diabo venha usar isso contra você. Cuidado, louvado seja o nome santo do Senhor. O inimigo poderá usar isso para prender você, se tiver oportunidade sobre sua vida. Louvado seja Deus. Cuidado com isso. Coisas que nós ouvimos, e isso entristece o nosso coração, e a gente acaba preso nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui nós vemos, irmãos, que antes de prosseguirmos, nós precisamos destacar algo aqui sobre esta mulher. Ela é uma figura das mais poderosas fé, irmãos. Ela é uma das figuras mais poderosas de fé e fidelidade aqui no Novo Testamento. Vejamos por quê, irmãos. Ela esteve nessa condição por 18 anos. E se frequentou a sinagoga todo sábado. Durante esse tempo, ela participou de cerca de 1000 reuniões, ou seja, doente por 18 anos, sem cura, mas ainda ela crê em Deus. 18 anos, irmãos. Tem gente que abandona no primeiro momento, tem gente que por causa de uma palavra nunca mais volta na igreja. Parece que é um motivo para nunca mais pôr os pés na igreja. Nós estamos vendo que essa mulher participou de 1000 celebrações, 1000. 18 anos ela carregava isso com ela. Ela é uma heroína silenciosa de uma fé maravilhosa, irmãos. Será que nós somos assim, irmãos? Ela se manteve nessa condição, ou seja, ela orava, e mesmo quando parecia que Deus não ia responder, ela permanecia fiel, ela vinha aos cultos, apesar de ninguém se importar se ela viesse ou não. Sofreu por anos, enquanto Deus apenas observava, e mesmo assim, ela permaneceu fiel. Louvado seja Deus. Que repreensão, irmão, que repreensão ela representa para nós, irmãos, hoje, com esta mentalidade que abunda em nosso coração. Qualquer coisinha nós vamos embora, permitimos que o menor obstáculo nos desvie do caminho do Senhor. Ela não, ela estava curvada, mas mesmo assim, ela vinha à casa de Deus para adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, irmãos, creio que ela se manteve fiel, porque sabia que Deus havia dado o melhor, e sabia que Deus poderia a qualquer momento curá-la. Ela acreditava no seu coração que Deus um dia iria responder às suas orações. Eu creio que ela sabia que Deus era digno da sua adoração, independente de se tocasse nela ou não, independente de se transformasse a sua vida ou não, independente se Deus mudasse ela ou não, ela continuava crendo, ela continuava adorando. Por quê? Porque a sua fé era uma fé fiel, era uma fé que não dependia de mudança de vida, era uma fé que não dependia de situação resolvida, era uma fé que não dependia de cura, ela só queria adorar. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Será que nós temos esta mesma fé, irmão? Será que nós conseguimos adorar a Deus mesmo que nós não temos os nossos problemas solucionados? Louvado seja Deus. 1000 cultos, irmãos, essa mulher participou 18 anos. E continuava ali, apesar da rejeição, apesar da humilhação,
apesar dela continuar sendo curvada, irmãos, estar encurvada naquele momento, ou seja, ela o amava, ela o adorava, apesar dos obstáculos que enfrentava. Será que nós somos tão dedicados assim, irmãos, ao Senhor, à adoração, aos louvores? Louvado seja o nome do Senhor. Será que nós somos assim? Ou você que está me assistindo, congregou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e talvez aconteceu. Não estou aqui menosprezando o teu sofrimento, entenda bem isso. Eu não estou aqui diminuindo a sua dor, não é isso. Mas isso nos toca profundamente, irmãos. Imagine essa mulher ser zombada, humilhada, rejeitada, mas mesmo assim participar de 1000 cultos e não abrir mão do Senhor. E quando Jesus entrou na sinagoga para pregar e para ensinar, ela estava ali. Ela não esperava que naquele dia ela seria curada, ela foi para adorar a Deus. Jesus viu ela entre os outros, Jesus teve compaixão. No versículo 12 diz assim, 13, no 12 diz assim: e Jesus, a vendo, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ela não era a única na sinagoga, irmãos, para adorar naquele sábado. O Senhor Jesus Cristo também estava presente. A Bíblia diz algo poderoso: ele a viu. Jesus viu ela. Eu quero dizer a você que Jesus tem visto o seu sofrimento. Eu quero dizer a você que aos olhos de Jesus você não está abandonada. Você não está abandonado. Tinha centenas de pessoas naquele lugar. Muitos provavelmente já conheciam aquela mulher. Afinal, ela frequentava a sinagoga há anos. Mas eles não a viam realmente. Para eles, era parte da mobília, era uma figura familiar, talvez até um incômodo. Para eles, aquela mulher ali era um costume, era alguém que não fazia sentido, porque ela estava ali há 18 anos na mesma situação e nada acontecia. Mas a palavra está dizendo, mas Jesus viu, louvado seja Deus, ele viu a sua dor, ele viu a sua fidelidade, ele viu o seu sofrimento silencioso, ele viu a sua necessidade e ele agiu. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi à casa de Deus para adorar, mas ele sabia que verdadeira adoração envolvia mais do que simplesmente sentar em seu lugar. Adorar era mais do que uma experiência intelectual, era uma experiência de coração que encontrava reação com as suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele viu aquela mulher naquela situação toda encurvada, talvez num canto separada dos demais, porque era assim que o religioso via, Jesus viu a sua dor, Jesus viu que ela estava ali e entendeu que o motivo da sua adoração não era interesse, mas o motivo da sua adoração era gratidão a Deus. E Jesus então viu ela e disse: mulher, seja curada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitos vão à igreja, sentam-se no banco, colocam o cérebro em ponto morto e passam pelo culto sem serem movidos pelo o que vivenciam. Verdadeira adoração acontece quando a nossa fé move da nossa mente para o nosso coração e então se manifesta através das nossas mãos. O tempo gasto na igreja que não toca o seu coração e não motiva as suas mãos não é adoração, é apenas tempo gasto na igreja. Se você vai a um templo adorar e as suas mãos não os levantam, é porque você não está recebendo. Se o seu coração não abre, é porque você é somente um interesseiro. Se a sua lágrima não rola no seu rosto, é porque a sua presença, a presença de Deus não se conectaram ainda. Louvado seja o nome santo do Senhor. É necessário adorarmos o Senhor pelo fato de quem Ele é, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Pai, o refúgio, a fortaleza, o socorro presente nas angústias. Não servimos a Deus pela vista, não adoramos a Deus pela vista, adoramos a Ele pelo fato de quem Ele é, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus, adorado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, oh, aleluia. Jesus então liberou àquela mulher uma palavra de compaixão. Quando Jesus a viu, chamou-a à parte perto de si, e quando ela conseguiu chegar até Jesus, ele estava ali e ele chamou: mulher, louvado seja Deus. Irmãos,
Que palavra de compaixão! Ali estava uma mulher cuja beleza havia há muito tempo se desvanecido. As pessoas já não mais viam ela como uma mulher, mas como uma aberração, um objeto de zombaria, pena, repulsa. Mas Jesus a viu ela de maneira como ele mesmo a fez. Mulher, louvado seja o nome do Senhor. É assim que Jesus te vê, é assim que Jesus me vê, é assim que Jesus nos vê. Louvado seja o nome do Senhor. Poderá ser que alguém tenha te rotulado, poderá ser alguém que tenha colocado um rótulo em você, pecador, pecadora, é isso, é aquilo outro, e faz zombaria, chacota de você, zombam de você. Mas eu quero dizer, pela luz do Evangelho, a luz das Escrituras e pelo Espírito Santo que move o meu coração a dizer: Jesus diante de você e de nós diante do Senhor não somos um número, não somos estatística, mas somos filhos, herdeiros da promessa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Somos filhos de Deus, glória ao nome santo do Senhor, amigos de Deus, bendito seja o Senhor. Nós não somos vistos a Deus como estatística, não, irmãos, nós somos vistos por quem Ele nos criou, filhos, filhas, amigos, amigas, louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus viu ela como mulher, então pronunciou a palavra: tu está livre da tua enfermidade. O que ela tentou e não conseguiu fazer, Jesus fez com uma palavra. O que ela ou qualquer pessoa jamais conseguiria realizar, Jesus fez com uma só palavra. E pondo as mãos sobre ela, logo se endireitou e ela glorificou a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Depois que Jesus falou a ela, ela tocou e ele a tocou, e imediatamente ela se endireitou. Ela não era mais obrigada a se arrastar de um lado para o outro com a sua cabeça curvada, com o seu tronco curvado, não. Olha, irmã, olha, irmão, para encerrar essa palavra, eu não sei o que te aprisiona hoje, não sei que tipo de passado você está lutando, não sei que demônios emocionais te assombram dia após dia, mas sei, quem sabe, se você vier a Ele, quando Ele te chamar, Ele poderá falar a palavra de liberdade que te libertará de tudo que te oprime. Ele não te salvou para te deixar em cativeiro, Ele te salvou para te libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que tem aprisionado você, eu não sei o que tem trancafiado você, eu não sei o que tem cerrado os teus lábios, eu não sei o que tem trancado o seu coração. Talvez um prejuízo, talvez um filho que foi embora, talvez um casamento que não vai bem, talvez uma decepção com os teus filhos, eu não sei, mas o que sei é que Jesus está aqui esta noite e Ele quer curar você. O que sei é que Jesus está aí do teu lado e Ele quer tocar em você agora, curar e dizer: direita-se, endireita-se, se posiciona. Nós fomos chamados para combatermos, e não se combate de cabeça baixa, não se combate encurvado, se combate de fé. Oh, louvado seja o nome do Senhor, olhando para Ele. Ele é o alvo da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta é a mensagem para nós esta noite. Críticas se levantarão. Talvez amanhã possa ser que aconteça isso com você também. Assim como aquela mulher: é sábado, não pode fazer isso. Mas não se preocupe com isso. Aquele que disse para nós: endireita, Ele é poderoso em nos sustentar de pé na sua presença, não por cauda, mas por cabeça, e Ele é o cabeça da igreja. Se andamos de cabeça, andamos em Jesus. Vamos em paz, irmãos, endireitados pela palavra, ouvimos o evangelho da graça e estamos agora olhando para o trono da graça. Ele é o alvo, Jesus é o alvo, é o foco da nossa fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não permita mais que o diabo fica circulando a sua vida, esperando um momento em que possa nos tragar. Não permita, irmãos, é nós que temos que não permitir o mal sobre a nossa vida, mas endireitar no nosso posicionamento, não com olhar altivo, não de orgulho, não de alguém prepotente, arrogante, não, orgulhoso, nada disso, mas alguém que olha para Cristo. Ele é o alvo da nossa fé, Ele é o Senhor da nossa vida. Que o senhorio de Cristo esteja sobre você, que o senhorio de Cristo esteja sobre minha vida. Esta é a mensagem. Deus seja louvado.
Amém.